Mãe, a partir do seu próximo pagamento, vamos transferir todo o seu dinheiro para a minha conta. Essas foram as palavras que o meu filho, Leonardo, me disse naquela tarde de quinta-feira, enquanto tomava café na minha cozinha. Como se estivesse propondo algo completamente normal. Como se estivesse me fazendo um favor. Como se eu fosse incapaz de gerir o meu próprio dinheiro aos 62 anos. Fiquei olhando para ele. Não disse nada por alguns segundos. Apenas o olhei nos olhos, buscando algum sinal que me explicasse por que o meu próprio filho, o garoto que criei sozinha, que alimentei com o suor do meu trabalho, estava me pedindo acesso total à minha conta bancária. Mas não encontrei nada. Só vi aquele sorriso tranquilo, aquela segurança de alguém que sabe que está no controle. Então, respirei fundo e disse que sim, que me parecia bem, que eu confiava nele. O sorriso de Leonardo se alargou. Ele se levantou, me deu um beijo rápido e mecânico na testa, um daqueles beijos que não significam nada, e disse que era o melhor, que eu não precisaria mais me preocupar com nada, que ele cuidaria de tudo, que era para o meu próprio bem. Essas palavras ficaram flutuando no ar depois que ele saiu da minha casa. Naquela mesma noite, como em toda sexta-feira, Léo voltou, mas ele não vinha me visitar. Apenas vinha com a esposa, como sempre. Eles vinham esperando encontrar o jantar pronto, a mesa posta, comida quente e de graça, como tinham feito nos últimos 3 anos. Ouvi a chegada deles. Ouvi os passos na porta. Ouvi a chave que eu mesma havia dado girando na fechadura. Ouvi a porta se abrir e, em seguida, ouvi o grito. Um grito agudo, desesperado. O grito de alguém que acabou de ver algo que não esperava. O grito de alguém que acabou de entender que as coisas não seriam como imaginava. Eu continuei sentada na minha cadeira, na cozinha vazia, na casa vazia, ouvindo aquele grito ecoar nas paredes. Não me movi. Não fui ver o que estava acontecendo, eu já sabia. Leonardo entrou correndo na cozinha. Estava com o rosto pálido, os olhos arregalados. A esposa vinha logo atrás, com a mesma expressão de surpresa e desconcerto. "Mãe!" gritou Leonardo. "Mãe, o que você fez? Onde está tudo? Cadê os móveis? Cadê a televisão? Onde está tudo o que estava aqui?" Eu o olhei com uma calma que nem eu sabia que tinha e disse com a voz mais suave que pude que havia vendido algumas coisas, que precisava do dinheiro. Que, afinal, se ele ia administrar minhas finanças, eu precisava me assegurar de ter algum dinheiro vivo primeiro. O rosto dele mudou de pálido para vermelho, de surpresa para fúria. Ele deu um passo na minha direção e, pela primeira vez na vida, vi o meu filho como ele realmente era. Não o garoto que eu havia criado, não o jovem que ajudei a construir sua vida, mas um desconhecido, alguém que me olhava com desprezo, com raiva, com algo que se parecia perigosamente com ódio. "Você está maluca?" ele me disse. "Completamente maluca. Como pôde vender tudo sem me consultar? Agora, o que vamos fazer quando viermos? Como é que a gente vai ficar à vontade aqui?" Essa foi a frase que mudou tudo. "Como é que a gente vai ficar à vontade aqui?" Não. "Como a senhora vai ficar à vontade, mãe?" Ele não estava preocupado em como aquilo me afetava, mas em como os afetaria, como se a minha casa fosse uma extensão deles, como se as minhas coisas existissem para a conveniência deles. A esposa dele se aproximou. Então, me olhou com aqueles olhos que sempre pareceram frios e calculistas, e disse algo que jamais vou esquecer, que eu estava sendo egoísta, que só pensava em mim, que eles vinham toda semana fazer companhia, para se certificar de que eu estava bem, e era assim que eu lhes pagava. Egoísta, eu? A mulher que trabalhou em turnos dobrados durante anos para que Leonardo pudesse estudar. A mulher que abriu mão de refazer a vida quando o pai nos abandonou, porque não queria que o meu filho crescesse com um padrasto. A mulher que viveu em apartamentos pequenos, que usou roupa velha, que comeu o mínimo para que ele tivesse o necessário. Egoísta. Leonardo apenas ficou ali, me olhando como se eu fosse um problema que ele precisava resolver. E então ele disse algo que me partiu em duas.
Disse que talvez tivesse sido um erro me sugerir a história da conta bancária, que talvez eu já não estivesse em condições de tomar boas decisões, que talvez precisasse de mais ajuda do que ele pensava. Mais ajuda, como se eu fosse um fardo, como se fosse uma idosa incapaz que precisava ser controlada. Levantei-me da cadeira, olhei para os dois e lhes disse, com a voz mais firme do que esperava, que o jantar não estava pronto, que não havia jantar, que se estivessem com fome, podiam ir comer em outro lugar. O silêncio que se seguiu foi espesso, pesado. Leonardo me olhou como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. A esposa soltou uma risada seca, amarga, murmurando algo sobre respeito e gratidão. E então, Leonardo disse a frase que ainda escuto quando fecho os olhos à noite. Ele a disse com uma frieza que eu jamais tinha ouvido. Que eu tomasse cuidado, que uma mulher da minha idade, sozinha, sem uma família que realmente se preocupasse com ela, podia acabar em uma situação muito ruim. Que ele era a única coisa que eu tinha, e que eu deveria me lembrar disso antes de fazer alguma bobagem. Eles se foram. Saíram da minha casa batendo as portas, deixando um rastro de raiva e ameaças veladas. Eu os ouvi entrar no carro, ouvi o motor ligar, ouvi como se afastavam, e eu fiquei ali na minha cozinha vazia, na minha casa vazia, sentindo que algo dentro de mim se quebrava para sempre. Mas o que eu sentia não era tristeza, não era desespero. Era algo diferente. Era clareza. A absoluta certeza de que o meu filho não me amava, que talvez nunca tivesse me amado, que eu era apenas um recurso para ele, uma fonte de dinheiro, de comida e de conforto. Voltei a me sentar na cadeira. Olhei para as paredes nuas da minha sala. Olhei para os espaços vazios onde antes havia móveis que eu havia comprado com o meu trabalho, com o meu esforço, e pela primeira vez em muito tempo, sorri. Porque Leonardo não sabia de algo. Ele não sabia que eu não tinha vendido os móveis por dinheiro. Eu os havia vendido para enviar uma mensagem, para ver como ele reagiria, para confirmar o que eu já suspeitava no fundo do meu coração. E ele havia reagido exatamente como eu esperava, com raiva, com indignação, com a atitude de alguém que sente que tem direito às coisas de outra pessoa. Naquela noite, sentada na escuridão da minha casa vazia, tomei uma decisão. Eu não ia gritar, não ia chorar, não ia suplicar. Eu ia fazer algo muito mais poderoso. Eu ia observar, ia esperar, ia deixar que Leonardo acreditasse que havia vencido. E então, quando ele menos esperasse, quando estivesse mais confiante, mais seguro do seu controle sobre mim, eu lhe mostraria quem realmente era Helena Matos. Não a mãe submissa que ele acreditava conhecer, mas sim a mulher que havia sobrevivido a um casamento desfeito, à pobreza e ao trabalho duro. A mulher que sabia exatamente como se proteger, a mulher que ele jamais deveria ter subestimado. Houve um tempo em que eu acreditei que ser mãe era o suficiente, que o amor que a gente dá volta de forma natural, como se fosse uma lei universal, que os sacrifícios que eu fazia todos os dias construiriam algo sólido, algo inquebrável entre o meu filho e eu. Que engano o meu. Leonardo nasceu em uma noite de tempestade, 34 anos atrás. O pai dele, o homem que havia me prometido uma vida juntos, foi embora quando o menino tinha apenas 2 anos. Disse que não estava pronto para ser pai, que precisava se encontrar. Que um dia eu entenderia. Eu nunca entendi, mas também não fiquei esperando que ele voltasse. Fiquei sozinha com um filho pequeno, um apartamento de 2 quartos que mal conseguia pagar, e um emprego de secretária que me rendia $200 por mês. Não era o suficiente. Nunca foi o suficiente. Então, consegui um segundo emprego fazendo faxina em escritórios à noite. Deixava Leonardo com a minha vizinha, Dona Alicia Morales, uma senhora mais velha que me cobrava $80 por semana para cuidar dele. Eu trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde no escritório. Voltava para casa, alimentava Leonardo, dava banho, o colocava para dormir e saía de novo às 9 da noite para limpar prédios até às 2 da madrugada.
Dormia 4 horas e começava tudo de novo. Fiz isso durante anos. Tantos anos que perdi a conta. Lembro que Leonardo sempre queria aqueles tênis de marca que os outros garotos da escola usavam. Custavam R250, 00 e Azund. E UG-ANAG AVA R250, 00 nt. Eu ganhava R2. 500, 00 por mês entre os 2 empregos. 250, 00 era quase o que eu tinha para comida por 2 semanas. Mas eu os comprei. Porque não queria que o meu filho se sentisse inferior a ninguém. Porque queria que ele soubesse que a mãe dele faria o que fosse preciso. Eu comia arroz e feijão puro durante um mês inteiro para poder pagar aqueles tênis. Quando Leonardo completou 18 anos, ele queria fazer faculdade particular. Custava 15 mil reais, 00 por ano. Eu não tinha esse dinheiro. Não tinha nem a 10ª parte. Mas fui ao banco e pedi um empréstimo. Me endividei pelos 4 anos de estudo dele e terminei pagando por 10 anos a mais. 10 anos pagando uma dívida para que o meu filho pudesse ter um diploma universitário. Ele se formou, conseguiu um bom emprego. Ganhava 6.000 por mês, o dobro do que eu ganhava depois de 30 anos de trabalho. E eu estava feliz. Pensei que, finalmente, ele poderia construir a vida dele, que eu tinha feito o meu trabalho como mãe corretamente. Mas Leonardo não saiu de casa logo. Disse que queria juntar dinheiro, que precisava de uma base sólida antes de morar sozinho. Eu disse: claro, a minha casa é a sua casa. Você pode ficar o tempo que precisar. Ele ficou mais 5 anos. 5 anos em que eu continuei nos meus 2 empregos. 5 anos em que eu pagava o aluguel, a comida, as contas. 5 anos em que Leonardo economizou cada centavo do salário porque não tinha que pagar nada. Quando finalmente saiu, não foi para alugar um apartamento. Foi para comprar uma casa de 300 mil reais, 00 que ele pagou à vista, porque havia guardado todo o dinheiro morando de graça na minha casa durante esses 5 anos. Eu estava orgulhosa. Eu disse a ele que estava orgulhosa, e estava. Pensei que havia feito a coisa certa em ajudá-lo. Pensei que, agora que tinha a casa dele, talvez ele pudesse me ajudar, talvez eu pudesse trabalhar menos, talvez pudesse descansar um pouco. Mas isso nunca aconteceu. Leonardo se casou 2 anos depois de se mudar. A esposa dele era uma mulher de pose, daquelas que se veste impecavelmente, que está sempre com as unhas perfeitas, e que fala num tom que soa educado, mas que esconde desprezo. Desde o começo, notei que ela me olhava diferente, como se eu fosse algo inferior, como se não entendesse de onde Leonardo havia vindo. No casamento, que custou 50 reais, 1.000, me sentaram em uma mesa no fundo, não na mesa principal da família. Leonardo explicou que era porque havia muita gente importante, clientes do trabalho dele, e que precisavam daquelas mesas para eles. Eu disse que entendia. Sorri nas fotos, dancei quando me pediram e voltei sozinha para casa naquela noite, sentindo-me estranhamente vazia. Depois do casamento, as visitas de Leonardo ficaram menos frequentes. Antes, ele vinha me ver 2 ou 3 vezes por semana. Depois de casado, vinha uma vez a cada 2 semanas, depois uma vez por mês, sempre com pressa, sempre olhando o celular, sempre com alguma desculpa para ir embora cedo. Eu não disse nada. Eu não queria ser a mãe pegajosa, a mãe que reclama, a mãe que não entende que o filho já tem a própria vida. Mas então eles começaram a vir nas sextas-feiras à noite, sempre na hora do jantar, sempre sem avisar, sempre esperando que eu tivesse comida pronta. No início, eu fiquei contente. Pensei que, finalmente, Leonardo queria passar um tempo comigo, que ele sentia falta. Então, eu cozinhava os pratos favoritos dele, arrumava a mesa com carinho, comprava sobremesa. Mas notei algo. Notei que Leonardo nunca vinha sozinho, sempre trazia a esposa. E notei que nunca vinham para conversar, vinham para comer. Chegavam, se sentavam, comiam e iam embora. Às vezes ficavam 1 hora, às vezes menos. Também notei que nunca traziam nada, nem uma garrafa de vinho,
nem uma sobremesa, nem dinheiro para ajudar com a comida. Nada. Uma noite, depois que foram embora, calculei quanto tinha gastado no jantar. Hi, 150. 00. R. 150. 00 Zawais. R. 150. 00 que eu não tinha sobrando. San 150. 00 que significavam que eu teria que trabalhar horas extras para recuperar. E percebi algo. Percebi que, para Leonardo, eu tinha me transformado em um serviço, um restaurante gratuito, um lugar onde ele podia vir comer sem pagar, sem nem sequer agradecer de verdade. Comecei a notar outras coisas também. Notei que, quando eu pedia ajuda com algo, ele sempre tinha desculpas. Que, quando eu precisava que me levasse ao médico porque o meu carro estava estragado, ele sempre estava ocupado. Que, quando mencionei que o meu refrigerador estava fazendo barulhos estranhos e que temia que estragasse logo, ele me disse para comprar um novo, como se eu tivesse 3.500 guardados para emergências. Eu não tinha. Mal tinha o necessário para chegar ao fim do mês. Mas o que mais me doeu foi o meu aniversário. Meu aniversário de 60 anos. Leonardo chegou 2 horas atrasado, sem presente, sem cartão, com uma desculpa sobre o trânsito. Ficou 20 minutos, comeu o bolo que eu mesma havia comprado, porque não queria passar sozinha, e foi embora. Naquela noite, chorei. Chorei como não chorava há anos, porque finalmente entendi algo que eu estava negando por muito tempo. Entendi que para o meu filho, eu já não era importante. Que eu era apenas um recurso, algo que estava ali disponível, esperando ser usado quando ele precisasse. E o pior era que eu tinha permitido. Eu tinha estabelecido esse padrão. Nunca lhe pedi nada. Nunca lhe disse que me sentia usada. Nunca lhe disse que precisava mais dele do que visitas de 20 minutos e jantares de sexta-feira. Por quê? Eu tinha medo. Medo de que, se reclamasse, se pedisse, se exigisse, ele desaparecesse por completo. E a ideia de perder o meu filho, mesmo esse filho que mal me via, me aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Assim, continuei sendo a mãe conveniente, a mãe silenciosa, a mãe que estava sempre ali, que sempre tinha a porta aberta, que nunca causava problemas. Até aquela tarde de quinta-feira, até que Leonardo me disse que queria administrar o meu dinheiro. E algo dentro de mim, algo que estava adormecido por anos, despertou. Uma voz pequena, mas clara, que me disse que aquilo não estava certo, que era o início de algo pior. Mas ainda assim, mesmo com essa voz me sussurrando, eu disse que sim, porque ainda tinha esperança. Eu ainda queria acreditar que o meu filho me amava, que me protegeria, que faria o correto. Que ingênua eu fui. Na segunda-feira seguinte, Leonardo chegou à minha casa com papéis, muitos papéis. Ele os estendeu sobre a mesa da cozinha com aquele sorriso que agora me parecia diferente, menos caloroso, mais calculista. Mãe, isso é simples, ele me disse. Só preciso que você assine aqui, aqui e aqui. São os documentos para que eu possa ter acesso à sua conta, para que eu possa transferir automaticamente o seu pagamento todo mês. Assim, eu cuido de pagar as suas contas, de administrar tudo. Você não terá que se preocupar com nada. Olhei para os papéis. Eram formulários bancários, autorizações. Li a letra miúda, aquela que quase ninguém lê, e vi algo que me gelou o sangue. Não era apenas acesso à minha conta, era poder total. Era a autoridade para fazer transferências, para encerrar contas, para tomar decisões financeiras em meu nome. Leonardo, aqui diz que você teria controle total sobre o meu dinheiro, eu disse. Ele assentiu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sim, mãe. Assim é mais fácil. Assim eu posso resolver tudo sem ter que te pedir autorizações a cada vez. É por praticidade. Praticidade. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Praticidade. Para quem? Pensei, mas não disse. Peguei a caneta que ele me ofereceu, segurei-a entre os dedos e, por um momento, estive a ponto de assinar,
de lhe entregar tudo, porque era isso que eu sempre tinha feito: confiar, entregar. Mas então me lembrei da sexta-feira à noite. Lembrei-me do rosto dele cheio de fúria ao ver a casa vazia. Lembrei-me das palavras dele. Lembrei-me de como ele tinha me ameaçado, embora ele provavelmente nem percebesse que era uma ameaça. Deixei a caneta sobre a mesa. Sabe de uma coisa, Leonardo? Me dê alguns dias para pensar. Quero ler tudo com calma. Quero ter certeza. A expressão dele mudou por um segundo. Apenas um lampejo de irritação no rosto, antes que ele sorrisse outra vez. Mãe, não há nada para pensar. É simples, mas tudo bem. Se você quiser tirar uns dias, está certo. Ele foi embora, mas deixou os papéis, como se presumisse que eu terminaria assinando de qualquer maneira. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para aqueles papéis na mesa da cozinha e algo dentro de mim me dizia que aquilo não era para o meu bem, que era o início de algo que eu não poderia desfazer uma vez que começasse. No dia seguinte, fui ao banco. Fui cedo, antes do meu trabalho. Pedi à Caixa que verificasse a minha conta, que me mostrasse todas as transações dos últimos 6 meses. Ela imprimiu os papéis. Eram várias folhas. Revisei-as com cuidado, linha por linha, e então eu vi. Eu vi e senti que o chão se movia sob os meus pés. Havia um saque que eu não tinha feito, um saque de R5. 0000 D I T R I USM ISISA TRAS R5. 0000 DTRI e USMESESATR AS R5. 000 que haviam saído da minha conta e que eu não me lembrava de ter retirado. Perguntei à Caixa se podia ver mais detalhes. Ela verificou no computador e me disse algo que me deixou sem ar. Ela me disse que o saque havia sido feito em uma agência do outro lado da cidade com o meu cartão de débito. Mas eu nunca havia ido àquela agência. E o meu cartão estava na minha bolsa. Sempre esteve na minha bolsa, exceto por uma vez. Então, eu me lembrei. Lembrei que, 3 meses atrás, Leonardo havia vindo me visitar. Eu estava no chuveiro quando ele chegou. Gritei para ele entrar, que a porta estava aberta. Quando saí, ele estava na sala me esperando. Sentamos para conversar e, em algum momento, fui para a cozinha fazer café. A minha bolsa de mão estava na sala. Senti náuseas. Senti que o mundo inteiro se inclinava de uma maneira estranha, porque aquilo só podia significar uma coisa. Significava que o meu filho havia pegado o meu cartão, havia memorizado ou fotografado os números e havia retirado dinheiro da minha conta sem a minha permissão. Perguntei à Caixa se havia alguma forma de saber exatamente o que havia acontecido com aquele saque. Ela me disse que eu precisava apresentar uma reclamação formal, que o banco investigaria, o que podia levar várias semanas. Eu disse que pensaria e saí do banco sentindo que já não conhecia o meu próprio filho. Mas eu não apresentei a reclamação. Não ainda, porque precisava ter certeza. Precisava saber se aquilo tinha sido só uma vez ou se havia mais. Os dias seguintes eu passei revisando tudo. Cada papel que tinha em casa, cada documento, cada extrato de conta antigo que havia guardado em uma caixa no meu armário. E encontrei mais coisas. Encontrei que, há 2 anos, quando estive no hospital com pneumonia, alguém havia usado o meu plano de saúde para consultas que eu não havia feito, consultas em clínicas que eu não conhecia, consultas que esgotaram a minha cobertura anual, razão pela qual eu tive que pagar alguns medicamentos do meu bolso naquele ano. Também encontrei que havia um cartão de crédito em meu nome que eu não me lembrava de ter solicitado. Um cartão com um saldo de R20 00 00 R20 00 00 R20 00 em compras que eu não tinha feito em lojas nas quais eu nunca havia estado. Liguei para o banco do cartão, perguntei quando a conta havia sido aberta. Disseram que fazia 18 meses. Perguntei se podiam me dizer onde as compras haviam sido feitas. Deram-me uma lista. Lojas de material de construção, lojas de eletrônicos, lojas de móveis para casa. Leonardo havia comprado uma casa há 2 anos. Leonardo havia reformado essa casa
E aparentemente, Leonardo havia usado o meu crédito para fazê-lo. Sentei-me no chão do meu quarto, rodeada de papéis, sentindo que tudo o que eu havia acreditado sobre a minha vida desmoronava. Não era apenas o dinheiro, era a traição. Era saber que o meu filho estava me roubando há anos, que me via como uma fonte ilimitada de recursos, que jamais teve a intenção de cuidar ou proteger-me. Chorei até não ter mais lágrimas, e depois limpei o rosto. Reuni todos os papéis e tomei uma decisão. Não ia confrontá-lo ainda. Não ia gritar nem reclamar, porque eu sabia que se fizesse isso, ele negaria tudo. Diria que eu estava confusa. Diria que eu estava senil. Diria o que fosse preciso para me fazer duvidar da minha memória, do meu juízo, da minha sanidade. Não, eu ia ser mais inteligente do que isso. Eu ia reunir provas, ia documentar tudo, ia construir um caso tão sólido que ele não pudesse negar, e só então eu agiria. Naquela sexta-feira, Leonardo voltou, como sempre, na hora do jantar, como sempre, esperando que eu tivesse comida pronta. Mas desta vez, eu tinha cozinhado algo diferente. Eu havia preparado o prato favorito dele, frango com molho e arroz, o mesmo que eu preparava quando ele era criança e chegava triste da escola. O prato que lhe dizia o quanto eu o amava sem precisar de palavras. Ele se sentou à mesa com a esposa. Comeram, falaram de coisas superficiais. O trabalho, o clima, o novo filme que queriam ver. Eu os observei. Observei-os como se os visse pela primeira vez, e percebi algo. Percebi que Leonardo comia a minha comida com a mesma indiferença com que comeria um hambúrguer de fast food. Não havia gratidão nos olhos dele, não havia amor. Apenas o ato mecânico de comer algo de graça. Quando terminaram, Leonardo tirou os papéis do banco outra vez, colocou-os na mesa ao lado do prato vazio. Mãe, os dias que você pediu já passaram. Você já pensou, não é? Assine aqui e eu cuido de tudo. Olhei-o diretamente nos olhos e lhe disse, com a voz mais calma que pude encontrar, que ainda não tinha certeza, que precisava de mais tempo. A esposa dele bufou. Helena, isso é ridículo. Leonardo só está tentando ajudar. Não entendo por que você está sendo tão desconfiada. Desconfiada. Ela me chamou de desconfiada. E o mais triste era que ela tinha razão, mas não no sentido que ela pensava. Leonardo se levantou. A expressão dele agora era dura, sem a máscara de um sorriso. Mãe, isso é para o seu próprio bem. Você não pode mais administrar as suas finanças sozinha. É óbvio. Veja como vendeu os móveis sem pensar. Veja as decisões irracionais que está tomando. Irracional. Vender os meus próprios móveis na minha própria casa era irracional. Mas me roubar durante anos, isso não era. Eu não disse nada. Apenas sustentei o olhar dele até que ele foi quem desviou os olhos. Naquela noite, eles foram embora sem dizer adeus, e eu fiquei sentada na minha cozinha, olhando para aqueles papéis não assinados, sabendo que a guerra tinha acabado de começar. Uma guerra silenciosa, uma guerra que eu tinha que vencer, porque se perdesse, não perderia apenas o meu dinheiro, perderia a minha dignidade, a minha autonomia, a minha vida. Os dias depois daquele jantar se tornaram estranhos. Leonardo não me ligou mais, não me visitou mais. Era como se tivesse decidido me castigar com a ausência dele, como se acreditasse que eu desmoronaria sem ele, que eu imploraria para que voltasse, que finalmente assinaria aqueles papéis, só para ter a atenção dele. Mas eu não desmoronei. Pela primeira vez em anos, o silêncio da minha casa não se sentiu vazio. Se sentiu cheio de algo diferente. Se sentiu cheio de clareza. Passei esses dias revisando cada detalhe da minha vida financeira, cada recibo que havia guardado, cada extrato de conta, cada papel que tivesse alguma conexão com dinheiro. E quanto mais eu revisava, mais encontrava. Descobri que, há 3 anos, quando Leonardo me pediu emprestada a minha identidade porque havia perdido a dele e precisava pegar um pacote urgente, ele havia feito algo mais com ela.
Havia aberto um contrato de serviço de luz em meu nome em um endereço que não era o meu, o da casa dele. Durante 3 anos, a conta de luz da casa de Leonardo esteve em meu nome. E quando ele não pagava em dia, as penalidades se acumulavam no meu histórico de crédito. Por isso, me negaram um empréstimo pequeno no ano passado, quando o meu carro precisava de reparos urgentes. Por isso, a minha pontuação no Serasa havia caído misteriosamente. Liguei para a companhia de eletricidade, expliquei que aquela conta não era minha, que eu nunca havia morado naquele endereço. A mulher ao telefone me disse que eu precisava apresentar uma declaração juramentada, que deveria reportar como fraude de identidade. Fraude de identidade cometida pelo meu próprio filho. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede, não sei por quanto tempo, tentando processar como eu havia chegado a esse ponto, tentando entender em que momento o meu filho havia se tornado isto. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada olhando para o teto, ouvindo os sons da cidade lá fora. Pensei em todas as vezes que havia justificado o comportamento dele, todas as vezes que disse a mim mesma que ele estava ocupado, que tinha a própria vida, que eu era exigente por esperar mais dele. Mas isso não tinha a ver com expectativas, tinha a ver com roubo, com engano, com um filho que via a mãe como uma fonte de recursos que podia explorar sem consequências. Na manhã seguinte, fiz algo que nunca tinha feito. Fui procurar um advogado. Era um escritório pequeno no centro. O letreiro dizia: Dr. Guilherme Silva, advogado. Eu havia visto um anúncio no jornal que oferecia consultas gratuitas. Entrei me sentindo pequena, ridícula. Uma mulher de 62 anos vindo reclamar do próprio filho. Mas a recepcionista sorriu com amabilidade e me fez entrar. O Dr. Guilherme Silva era um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos bondosos. Ele me pediu para contar tudo, e eu contei. Contei sobre o dinheiro que havia desaparecido, sobre o cartão de crédito que eu não havia solicitado, sobre a conta de luz, sobre os papéis que Leonardo queria que eu assinasse. Ele ouviu sem interromper, fez anotações em um caderno e, quando terminei, se recostou na cadeira e suspirou. Dona Helena, ele me disse, o que a senhora está me descrevendo é fraude financeira e abuso de confiança. Se a senhora assinar esses papéis que o seu filho está pedindo, está dando a ele acesso legal total ao seu dinheiro. Ele poderia esvaziar a sua conta e a senhora não teria nenhum recurso legal, porque a senhora mesma lhe concedeu a permissão. As palavras dele caíram sobre mim como pedras. Eu sabia. No fundo, eu sabia. Mas ouvir isso de um profissional o tornou real de uma maneira diferente. O que eu posso fazer? Perguntei. Ele se inclinou para a frente. Primeiro, não assine nada. Segundo, a senhora precisa denunciar a fraude do cartão e o saque da sua conta bancária. Terceiro, troque todas as suas senhas, seus números de identificação pessoal, tudo. Quarto, considere solicitar uma medida protetiva se sentir que está em perigo. Uma medida protetiva contra o meu próprio filho. A ideia me pareceu absurda e devastadora ao mesmo tempo. Não quero colocá-lo em problemas legais, eu disse. É o meu filho. O advogado me olhou com algo que parecia compaixão e tristeza. Dona Helena, o seu filho já está em problemas legais. Ele cometeu vários crimes. A pergunta não é se a senhora quer colocá-lo em problemas, mas sim se quer proteger a si mesma. Saí daquele escritório com uma pasta cheia de formulários e uma lista de coisas a fazer. Eu me sentia sobrecarregada, mas também sentia algo mais. Sentia determinação. Fui direto ao banco. Troquei todas as minhas senhas, pedi um novo cartão de débito, encerrei o cartão de crédito fraudulento e apresentei uma contestação formal. A caixa do banco me ajudou com tudo. Me tratou com paciência, sem me fazer sentir tonta nem fraca. Quando cheguei em casa naquela tarde, eu me sentia exausta, mas também estranhamente leve, como se tivesse tirado um peso invisível que havia carregado por anos. Naquela noite, Leonardo finalmente ligou. A voz dele soava tensa no telefone. Mãe, precisamos conversar.
Venha jantar na minha casa amanhã. Temos que resolver isso. Não era um convite. Era uma ordem. E antes, eu teria obedecido sem questionar. Mas agora, depois de tudo o que eu havia descoberto, apenas senti uma calma fria. Não posso amanhã, eu disse. Estou ocupada. Ocupada? Mãe, o que você pode ter de tão importante? Isso é importante para você. Talvez, eu disse. Mas para mim há outras coisas mais importantes agora. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio carregado de surpresa e irritação. Você está agindo muito estranho, mãe. Não sei o que está acontecendo, mas você precisa parar de ser tão teimosa e assinar esses papéis. Isso é para o seu próprio bem, para o meu próprio bem. Outra vez essas palavras, como se me roubar fosse um ato de amor. Leonardo, eu disse com uma voz que saiu mais firme do que esperava. Eu não vou assinar nada, e acho que precisamos ter uma conversa muito séria sobre várias coisas. Sobre que coisas? Ele perguntou. A voz dele soava diferente agora, mais alerta, mais cautelosa. Sobre dinheiro que saiu da minha conta sem a minha permissão. Sobre cartões de crédito que eu não solicitei. Sobre contas de luz registradas em meu nome em endereços onde eu não moro. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão denso que eu quase podia senti-lo através do telefone. Eu não sei do que você está falando, ele disse por fim. A voz dele soava controlada, mas por baixo eu podia ouvir o pânico. Acho que sabe sim, eu respondi, e acho que você deve pensar com muito cuidado no que vai dizer a seguir. Mãe, você está delirando. Está confusa. Talvez precise consultar um médico. Aí estava o trunfo que eu sabia que ele jogaria. O trunfo para me fazer parecer senil, confusa, incapaz. Eu não estou confusa, Leonardo. Eu tenho todos os papéis. Eu tenho todas as provas e já falei com um advogado. Outro silêncio. Este, mais longo, mais pesado. Você falou com um advogado? Ele sussurrou, quase como uma ameaça. Sim. E ele me explicou exatamente o que você tem feito. Me explicou que é fraude, que é ilegal. Mãe, você não pode estar falando sério. Eu sou o seu filho. Tudo o que eu fiz foi para te ajudar. Me ajudar, Leonardo? Você me roubou durante anos. Você me usou. Você mentiu para mim. Jamais faria isso. Ele começou a dizer, mas eu o interrompi. Sim, fez. E você sabe disso. A pergunta agora é: o que vamos fazer a respeito? Ouvi a respiração dele do outro lado da linha, pesada, agitada. Estou indo para aí, ele disse. Temos que conversar pessoalmente. Não, eu respondi. Você não vai vir. Se quiser conversar, faremos por telefone ou com advogados presentes. Você está louca? Ele gritou. Completamente louca. Depois de tudo o que eu fiz por você, de todas as vezes que fui te ver, que me preocupei. Todas as vezes que você veio comer de graça, você quer dizer? Mas nas vezes em que eu precisei de você, onde você estava? Desliguei antes que ele pudesse responder, antes que pudesse me manipular outra vez com palavras, e fiquei ali, sentada na minha cozinha com o telefone na mão, tremendo, mas não de medo, e sim de raiva. De anos e anos de raiva reprimida, que finalmente encontrava a sua voz. Naquela noite, dormi melhor do que em meses, porque finalmente eu disse a verdade. Finalmente, me mantive firme. E embora não soubesse o que viria depois, eu sabia que nunca mais seria a mãe silenciosa que se deixava pisotear. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Era como se uma névoa espessa tivesse se levantado da minha mente, e agora eu pudesse ver tudo com uma nitidez quase dolorosa. Eu sabia o que tinha que fazer. Sabia que não podia parar agora. Depois do café da manhã, peguei minha bolsa e saí de casa. Eu tinha uma lista mental de todos os lugares que precisava visitar, de todos os pontas soltas que tinha que amarrar. Se Leonardo acreditava que eu era uma idosa confusa e indefesa, ele estava prestes a descobrir o quão errado estava. A minha primeira parada foi o banco principal onde eu tinha a minha conta poupança.
Não a conta salário onde eu recebia o pagamento, mas a outra, aquela que eu havia aberto 30 anos atrás, quando ainda sonhava em comprar um dia a casa própria. Eu tinha economizado 80. 1.000. Não era muito depois de uma vida inteira de trabalho, mas era meu. Pedi à gerente que encerrasse aquela conta. Ela me perguntou se eu tinha certeza, se havia algum problema. Eu disse que só queria fazer umas mudanças. Ela me entregou o dinheiro em um cheque administrativo e me recomendou abrir uma conta em outro banco para maior segurança. Segui o conselho dela. Fui a um banco diferente, um do outro lado da cidade, onde Leonardo nunca havia ido comigo. Abri uma conta nova, uma conta que só eu conhecia, uma conta onde ele jamais poderia encontrar o meu dinheiro. Depois, fui à concessionária de energia. Entreguei todos os documentos que o Dr. Guilherme havia me ajudado a preparar. A declaração juramentada, a cópia da minha identidade, a prova de que eu nunca havia morado no endereço onde aquela conta estava registrada. A mulher que me atendeu revisou tudo e me disse que iniciariam uma investigação, que a conta seria transferida para o nome correto ou encerrada, que eu não seria mais responsável. Senti como se uma corrente invisível tivesse caído dos meus ombros. Minha próxima parada foi o Serasa. Solicitei um relatório completo do meu histórico. Queria ver tudo. Queria saber se havia mais coisas que Leonardo tinha feito nas minhas costas. O funcionário me entregou um documento grosso. Sentei-me na sala de espera e o li página por página. Havia outra coisa. Outra coisa que eu não sabia. Um empréstimo pessoal de 50. 00. SOLICITADOHA, TAC, DOISANOSEMMEUNOME, UMEMPRE, STIMOQUENUNCATINHASIDOPAGOPRCOMPLETOEQUEAGORANCRCADR50 000 solicitado HA ante dois anos sem meu nome. O MEMPRE estimou que nunca tinha sido pago por completo e que agora estava em cobran, CHCA. R50. 000. Senti a raiva subir pela minha garganta como bile. Marquei cada movimento fraudulento com um marcador. Preenchi os formulários de contestação um por um, com uma letra firme e clara. Quando saí daquele escritório, já eram quase 3 da tarde. Eu não tinha comido nada desde o café da manhã, mas não tinha fome. Tinha algo mais forte do que a fome. Tinha propósito. Em seguida, fui à casa da minha vizinha, Dona Alicia Morales. Ela tinha 70 anos e morava no prédio desde antes de mim. Éramos amigas há décadas, embora nos últimos anos tivéssemos nos distanciado um pouco. Eu havia estado tão focada em Leonardo, tão consumida em tentar manter aquele relacionamento, que tinha negligenciado outras conexões. Bati na porta dela. Ela abriu com surpresa no rosto. Helena, que surpresa! Entre, entre. Entramos na sala dela, ela me ofereceu café e eu aceitei. Sentamo-nos e ela me olhou com aqueles olhos sábios que já haviam visto muito na vida. Você está diferente, ela me disse. Não sei o que é, mas há algo diferente em você. E então, eu contei tudo. Contei sobre Leonardo, sobre o dinheiro, sobre a traição, sobre tudo o que havia descoberto. Falei por quase 1 hora sem parar, e ela ouviu sem interromper, assentindo de vez em quando com uma expressão que misturava tristeza e algo que parecia reconhecimento. Quando terminei, suspirou profundamente. Helena, eu sabia que algo não estava certo. Eu via toda sexta-feira quando ele vinha, a maneira como ele tratava você como se fosse um serviço. Mas não disse nada porque não era o meu lugar. Mas fico feliz que você esteja finalmente vendo a verdade. Ela pegou a minha mão. Os dedos dela estavam frios, mas o aperto era firme. Preciso te pedir um favor, eu disse. Preciso que você seja a minha testemunha. Preciso que, se Leonardo vier e tentar dizer que estou confusa, que estou senil, você possa confirmar que isso não é verdade, que estou em pleno controle das minhas faculdades. Ela assentiu sem hesitar. Claro. E mais do que isso,
Se você precisar de um lugar para ficar, se em algum momento não se sentir segura na sua casa, a minha porta está aberta. Essas palavras me encheram de uma gratidão tão profunda que quase me fizeram chorar. Mas eu não chorei. Eu já havia chorado o suficiente. Agora era hora de agir. Naquela noite, de volta à minha casa, organizei todos os documentos que havia reunido. Coloquei-os em uma pasta grande, fiz cópias de tudo, guardei os originais em um lugar seguro e deixei as cópias na pasta. Se algo me acontecesse, se Leonardo tentasse fazer algo, haveria evidências, haveria provas. Também escrevi uma carta detalhando tudo o que havia descoberto, tudo o que Leonardo havia feito. Coloquei-a em um envelope lacrado com instruções para que só fosse aberto em caso de emergência. Entreguei-a a Dona Alicia para que guardasse. Eu estava me preparando como um general que se prepara para a batalha, porque eu sabia que Leonardo não ia deixar isso quieto. Sabia que ele viria, que tentaria me manipular, me convencer, me fazer duvidar de mim mesma. Mas eu já não era a mesma mulher que havia sido 2 semanas atrás. Essa mulher havia morrido na noite em que Leonardo me ameaçou na minha própria cozinha. A mulher que eu era agora era diferente, mais forte, mais clara, mais decidida. Na quarta-feira à tarde, enquanto preparava chá, ouvi um carro parar na frente do meu prédio. Olhei pela janela e vi o carro de Leonardo. Ele desceu junto com a esposa. Vinham com determinação, vinham me confrontar. Respirei fundo, deixei a minha xícara de chá sobre a mesa e esperei. A campainha tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, cada vez mais insistente. Abri a porta, mas não os convidei a entrar. Fiquei no umbral, bloqueando a entrada. Precisamos conversar, disse Leonardo. A voz dele era dura, sem nenhuma pretensão de amabilidade. Estou ouvindo, eu respondi. Lá dentro, mãe. Não vamos conversar no corredor. Não temos nada para conversar lá dentro. O que você tiver para dizer, pode dizer aqui. A esposa dele bufou. Isso é ridículo, Helena. Pare de agir como se fôssemos inimigos. Vocês não são inimigos, eu disse. Os inimigos são honestos com a hostilidade deles. Vocês são piores. São ladrões que se escondem atrás de palavras bonitas. Leonardo deu um passo na minha direção. O rosto dele estava vermelho de fúria. Como você se atreve? Depois de tudo o que eu fiz por você. Tudo o que você fez por mim, Leonardo. Eu tenho os registros. Eu tenho as provas. Eu sei exatamente quanto dinheiro você me roubou. Eu sei dos cartões fraudulentos. Eu sei da conta de luz. Eu sei de tudo. Ele ficou paralisado, abriu a boca, mas não saiu nenhum som. E agora? Continuei com uma calma que me surpreendeu. Você tem 2 opções. Ou me devolve tudo o que me roubou, cada centavo, ou eu vou à polícia e apresento queixa por fraude. Você não pode fazer isso, disse a esposa dele. É o seu filho. É por isso que dói tanto, respondi. Porque é o meu filho. Porque eu lhe dei tudo e ele me pagou me roubando. Leonardo, por fim, encontrou a voz. Você me deve, gritou. Toda a minha vida eu cresci sem um pai. Toda a minha vida eu tive que ver você trabalhar e estar cansada. Isso foi culpa sua. Você decidiu me ter. Você decidiu ficar sozinha. Eu não pedi para nascer. As palavras dele caíram como golpes, mas já não me feriam como antes, porque agora eu podia vê-las pelo que eram. Justificativas, desculpas de alguém que sabia que havia feito algo imperdoável e estava tentando desviar a culpa. Você tem razão, eu disse. Eu decidi te ter, e foi a melhor decisão da minha vida, até que deixou de ser. Mas isso não lhe dá o direito de me roubar. Isso não lhe dá o direito de me explorar. Eu não te roubei nada. Só peguei o que me era devido. Você não me devia nada, Leonardo. Eu lhe dei tudo o que você precisava quando era criança. Quando você se tornou adulto, já não era mais minha obrigação. E definitivamente não era minha obrigação dar a você acesso ao meu dinheiro sem o meu conhecimento. A esposa dele segurou o braço dele. Vamos embora. Não vale a pena.
Ela já está perdida. Perdida. Que escolha de palavras interessante. Como se eu fosse a errada. Como se defender o meu dinheiro e a minha dignidade fosse uma loucura. Eles se foram. Desceram as escadas sem olhar para trás. E eu fechei a porta sentindo-me estranhamente tranquila. Naquela noite, o Dr. Guilherme Silva me ligou. Me disse que os bancos haviam confirmado a fraude, que os encargos do cartão seriam cancelados, que estavam investigando os saques não autorizados, que eu tinha um caso sólido se decidisse apresentar queixa criminal. Agradeci e desliguei. Sentei-me na minha sala vazia, na minha casa que já não tinha televisão nem móveis elegantes, e pela primeira vez em muito tempo me senti rica. Rica em algo que o dinheiro não podia comprar. Rica em dignidade, em força, na certeza de que estava fazendo o correto. Os dias que se seguiram àquela confrontação na minha porta foram estranhamente silenciosos, como se o mundo inteiro estivesse contendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria depois. E eu me encontrei presa em uma espécie de limbo emocional, onde a raiva e a dor se misturavam com uma sensação crescente de libertação que eu não sabia como processar totalmente. Leonardo não voltou a ligar, não voltou a se apresentar na minha porta, e pela primeira vez em anos, eu não estava mais esperando o contato dele a cada minuto. Eu já não checava o meu telefone a cada hora para ver se havia uma mensagem dele. Eu já não inventava desculpas na minha mente para justificar a ausência ou o silêncio dele. Mas, embora ele não estivesse fisicamente presente na minha vida, a presença digital dele era impossível de ignorar. Algo dentro de mim me levou a checar as redes sociais dele, algo que eu normalmente não fazia porque sempre me pareceu uma invasão da privacidade, mesmo sendo a mãe dele. Mas agora eu sentia que tinha o direito de saber o que ele estava fazendo, o que estava dizendo, como estava apresentando a vida dele para o mundo, enquanto eu lidava em silêncio com as consequências dos atos dele. O que eu encontrei me deixou sem ar pelo descaramento, pela absoluta desconexão entre a realidade e a imagem que ele projetava para fora. Ele havia publicado uma foto no dia seguinte à nossa confrontação, uma foto dele e da esposa em um restaurante elegante, sorrindo para a câmera com taças de vinho na mão, e o texto dizia algo sobre libertação de energias tóxicas e a importância de se rodear apenas de pessoas que agregam valor à vida. Como se eu fosse a toxicidade da qual ele precisava se libertar, como se o fato de eu ter me negado a deixá-lo continuar me roubando fosse algum tipo de negatividade que ele, com tanta sabedoria, havia decidido tirar da sua existência. Os comentários abaixo eram todos positivos, todos o parabenizando por cuidar da paz mental, por colocar limites saudáveis, por priorizar o bem-estar emocional. E eu fiquei olhando para aquela tela, sentindo uma mistura de incredulidade e nojo, porque todas essas pessoas que o apoiavam não tinham ideia de que o homem que celebravam estava roubando a própria mãe há anos. Havia mais publicações nos dias seguintes, cada uma mais elaborada do que a anterior, como se Leonardo estivesse construindo deliberadamente uma narrativa pública da vida dele que não tinha nada a ver com a verdade. Vi uma foto dele na academia acompanhada de uma reflexão sobre o autocuidado e a importância de investir em si mesmo antes de poder ajudar os outros. Palavras que soavam profundas, até você se lembrar que era o mesmo homem que havia usado dinheiro roubado de mim para pagar mensalidades de academia e roupas esportivas caras. Outra foto o mostrava trabalhando no computador com um comentário sobre o sacrifício e o esforço necessários para construir um futuro de sucesso, sem mencionar que uma parte desse futuro havia sido financiada com cartões de crédito fraudulentos em meu nome e serviços que eu pagava sem saber. O que mais me impactou foi uma publicação que ele fez naquela sexta-feira, exatamente o dia em que normalmente teria vindo jantar na minha casa. Uma publicação onde ele compartilhava uma foto antiga de quando era criança comigo. Uma foto que eu nem sabia que ele tinha. Uma foto onde eu o estava segurando nos meus braços quando ele teria uns 5 anos, e ambos estávamos sorrindo. E o texto que acompanhava a foto falava sobre como, às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais nos machucam. De como ele havia aprendido que,
o amor não significa tolerar comportamentos abusivos, de como havia tomado a difícil decisão de se afastar de uma relação familiar tóxica para o bem da sua saúde mental. Ler essas palavras foi como receber um golpe no estômago, porque Leonardo havia pegado a nossa história, o nosso relacionamento real, com todas as suas complexidades e dores, e a havia invertido por completo, apresentando-se como a vítima e me apresentando a mim como a agressora. Os comentários naquela publicação eram ainda mais abundantes do que nas anteriores. Dezenas de pessoas expressando apoio, dizendo a ele o quão corajoso ele era por impor limites, compartilhando as próprias experiências com familiares difíceis, validando por completo a versão fabricada dele. Havia pessoas que eu conhecia naqueles comentários, vizinhos que o viram crescer, colegas de trabalho que haviam vindo a festas na minha casa há anos. Todos lhe oferecendo palavras de ânimo e solidariedade, sem ter a menor ideia de que a pessoa da qual ele supostamente tinha que se proteger era a mesma mulher que havia trabalhado em 2 empregos durante anos para lhe dar a educação que ele agora usava para obter o seu trabalho bem remunerado. Durante vários dias, observei aquele espetáculo digital em silêncio, sem comentar, sem reagir publicamente, porque algo em mim sabia que aquele era exatamente o jogo que Leonardo estava jogando. Que se eu respondesse emocionalmente, cairia na armadilha dele. Daria a ele mais munição para a narrativa em que eu era a mãe instável e problemática da qual ele precisava se afastar. Mas cada nova publicação, cada novo comentário de apoio que ele recebia de pessoas que não conheciam a verdade, era como uma pequena ferida se abrindo dentro de mim. Não porque eu me importasse com o que essas pessoas pensavam especificamente de mim, mas porque me doía ver o quão fácil era para as pessoas acreditarem em uma história bem contada, sem questionar se poderia haver outra versão dos fatos. A gota d'água veio quando Leonardo publicou um story na conta dele, onde mostrava a casa que ele e a esposa haviam comprado, exibindo as reformas que haviam feito, os móveis novos que haviam adquirido, o jardim perfeitamente desenhado. Tudo apresentado como fruto do esforço e da dedicação dele, sem uma única menção ao fato de que uma parte significativa de tudo aquilo havia sido paga com dinheiro que não era dele, com crédito obtido fraudulentamente usando a minha informação pessoal. Ele mostrava tudo com tanto orgulho, com tanta satisfação, como se realmente acreditasse que o havia conquistado sozinho, como se tivesse esquecido completamente, ou simplesmente não se importasse, que cada tijolo daquela casa estava construído, pelo menos em parte, sobre o sacrifício e o roubo à própria mãe. Eu o observava viver a vida dele naquelas pequenas janelas digitais, e me perguntava como era possível que alguém pudesse dormir à noite, sabendo o que havia feito. Como era possível manter aquela fachada de homem de sucesso e eticamente correto, enquanto ao mesmo tempo havia cometido fraude e roubo contra a pessoa que lhe deu a vida? Eu me perguntava se ele sentia culpa alguma vez. Se alguma vez, no meio de um daqueles jantares elegantes em restaurantes caros, ou durante um daqueles treinos na academia, ele parava um momento e pensava na mãe, sentada sozinha em uma casa vazia depois de ter vendido os móveis para poder comer, porque o próprio filho a havia roubado sistematicamente durante anos. Mas olhando as publicações dele, vendo a facilidade com que construía e mantinha aquela imagem pública perfeita, entendi algo fundamental sobre Leonardo, algo que talvez eu sempre soube em algum nível, mas que nunca havia querido admitir totalmente. Que o meu filho havia desenvolvido a capacidade de criar realidades paralelas na mente dele, realidades nas quais ele podia ser, ao mesmo tempo, o filho abandonado que merecia compensação e o homem de sucesso que havia construído tudo por si mesmo. Onde ele podia justificar o roubo como algo que lhe era devido, enquanto publicamente se apresentava como vítima de relações familiares tóxicas. Era uma forma de dissonância cognitiva tão profunda que quase parecia que ele realmente acreditava nas próprias mentiras, como se tivesse construído uma narrativa tão elaborada na cabeça que a linha entre verdade e ficção tivesse se apagado por completo.
E enquanto eu via tudo isso, da distância silenciosa da minha casa vazia, algo dentro de mim se endureceu mais do que já estava. Porque ver Leonardo não apenas me roubar, mas também roubar a minha história, inverter completamente os papéis de vítima e vitimário no relato público dele, me fez compreender que aqui não havia redenção possível. Não havia conversa que eu pudesse ter com ele que o fizesse ver a realidade do que havia feito. Ele havia escolhido o caminho dele. Havia escolhido a mentira sobre a verdade. Havia escolhido a aparência sobre a substância. E eu precisava aceitar que o filho que eu acreditava ter criado e amado, ou nunca existiu como eu pensava, ou havia sido completamente substituído por este desconhecido, que podia sorrir para a câmera enquanto destruía a mãe em particular, sem sentir nenhum remorso genuíno. O momento chegou em uma terça-feira à tarde, de uma forma que eu não planejei, mas que, em retrospectiva, era inevitável, porque a verdade sempre encontra a luz. Não importa quantas camadas de mentiras se acumulem em cima para enterrá-la. Eu estava no escritório do Dr. Guilherme Silva, revisando os documentos finais do caso, quando ele me informou que os bancos haviam concluído as investigações e tinham confirmado um total de 150 mil AILs, 0 em transações fraudulentas ao longo de 3 anos. Uma quantia que me deixou sem ar, não tanto pelo número em si, mas pelo que representava em termos de planejamento e premeditação. Porque isso não havia sido um erro nem um momento de fraqueza, mas uma operação sistemática e deliberada de roubo que havia exigido esforço constante e dedicação por parte de Leonardo. O advogado me explicou que, com essas provas, eu tinha mais do que o suficiente para apresentar queixa criminal, mas que também existia outra opção que talvez eu quisesse considerar antes de tomar essa decisão final. Essa opção era enviar uma notificação extrajudicial formal a Leonardo, dando a ele a oportunidade de devolver o dinheiro roubado e compensar os danos, antes de prosseguir com ações legais mais severas. Ele me disse que essa era uma cortesia que muitas vítimas de fraude familiar ofereciam, porque entendiam que, por mais grave que fosse o crime, os laços familiares complicavam a situação de uma maneira que não ocorria quando a fraude era cometida por estranhos. Mas também me alertou que essa cortesia podia ser interpretada como fraqueza pelo agressor, e que eu deveria estar preparada para a possibilidade de que Leonardo respondesse não com gratidão nem remorso, mas com mais manipulação e negação. Pensei nisso durante vários minutos, sentada no escritório do advogado, olhando para todos os documentos espalhados sobre a escrivaninha, que detalhavam meticulosamente cada transação fraudulenta, cada conta não autorizada, cada mentira que meu filho havia construído cuidadosamente durante anos. E percebi que uma parte de mim ainda guardava uma pequena esperança irracional de que, se Leonardo fosse confrontado com a evidência irrefutável do que havia feito, talvez algo dentro dele despertasse. Talvez encontrasse algum vestígio de consciência ou remorso, ou pelo menos o reconhecimento básico de que havia cruzado uma linha que não devia ser cruzada. Essa parte de mim que continuava sendo a mãe dele, apesar de tudo, queria dar a ele essa oportunidade de fazer a coisa certa, de corrigir o erro, de demonstrar que em algum canto profundo do seu interior ainda existia algo do garoto que eu havia criado com tanto amor e sacrifício. Mas havia outra parte de mim, mais forte, mais clara, mais realista, que sabia exatamente o que Leonardo faria com essa oportunidade. E essa parte sabia que ele não a veria como um ato de graça, mas sim como a confirmação de que eu era muito fraca para machucá-lo, que ele podia continuar me manipulando e controlando, porque no final das contas eu sempre cederia, porque sou mãe e as mães sempre perdoam, sempre dão outra chance. Sempre escolhem o amor acima da justiça. Essa parte de mim entendia que dar a ele um aviso privado apenas lhe daria tempo para preparar sua defesa, esconder mais evidências, construir uma narrativa ainda mais elaborada de vitimização, que pudesse usar publicamente para destruir minha credibilidade antes que eu pudesse agir. Eu disse ao Dr. Guilherme Silva que não queria enviar uma carta privada,
que não queria dar a Leonardo a oportunidade de responder em segredo, onde ele pudesse continuar controlando a narrativa e manipulando a situação a seu favor. Em vez disso, pedi a ele que preparasse os documentos necessários para apresentar uma ação de reparação de danos formal, que se tornaria um registro público, onde qualquer um que quisesse verificar a verdade pudesse fazê-lo, em vez de simplesmente acreditar na versão dos fatos que Leonardo havia construído tão cuidadosamente em suas redes sociais. O advogado assentiu com o que parecia uma mistura de surpresa e respeito, porque provavelmente não esperava que uma mulher da minha idade tomasse uma decisão tão direta e sem ambiguidades, e me disse que prosseguiria de imediato com a preparação de todos os documentos necessários e que Leonardo seria notificado oficialmente dentro das 72 horas seguintes. Saí daquele escritório sentindo algo que não sentia há muito tempo e que no início não conseguia identificar, até que compreendi que era poder. O poder de ter tomado uma decisão completamente por mim mesma, sem consultar ninguém, sem pedir permissão, sem me preocupar com como os outros me veriam ou se as pessoas pensariam que eu estava sendo muito dura com meu próprio filho. Pela primeira vez em décadas, eu havia escolhido proteger a mim mesma antes de proteger os sentimentos ou a reputação de outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse um filho. E essa escolha, embora dolorosa, me encheu de um senso de integridade que eu havia esquecido ser possível sentir. A notificação chegou a Leonardo em uma quinta-feira pela manhã, como o doutor Guilherme Silva me confirmou por telefone. E, embora eu não estivesse lá para ver sua reação inicial, podia imaginar perfeitamente o momento em que ele abriu aquele envelope oficial e leu os documentos que detalhavam cada transação fraudulenta, cada conta não autorizada, cada real que ele havia me roubado, meticulosamente documentado com datas e referências bancárias que tornavam impossível qualquer negação. Não precisei esperar muito para confirmar minha imaginação, porque menos de 2 horas depois que ele recebeu a notificação, meu telefone começou a tocar com uma insistência que beirava o desespero. Ligação após ligação, que deixei ir para a caixa postal sem atender, porque já não tinha nada a dizer a Leonardo que não estivesse contido naqueles documentos legais. Ouvi os recados naquela mesma noite, quando finalmente me senti emocionalmente preparada para fazê-lo. E foi fascinante, de uma maneira inquietante, ouvir a progressão do pânico dele através de cada mensagem sucessiva. A primeira ainda tentava manter alguma compostura, com aquela voz controlada que ele usava quando queria parecer razoável, dizendo-me que aquilo era um terrível mal-entendido e que precisávamos conversar imediatamente antes que as coisas saíssem mais de controle. A segunda mensagem já tinha outro tom, mais agudo, mais urgente. Ele me suplicava para ligar, que aquilo ia arruinar a vida dele, que por favor eu deveria pensar no que estava fazendo antes de destruir o meu próprio filho, como se eu fosse quem estava destruindo algo, em vez de simplesmente revelar a destruição que ele mesmo havia causado durante anos. Na quinta mensagem, Leonardo já não tentava mais soar razoável, nem apelar para a minha compaixão maternal, mas havia passado completamente para a raiva e ameaças veladas, dizendo-me que eu ia me arrepender daquilo, que ele tinha seus próprios advogados, que eles iriam provar que eu era uma idosa com problemas mentais, que não sabia o que fazia, que ele ia lutar contra aquilo com tudo o que tinha e que, no final, eu seria a vilã dessa história. Ouvi cada mensagem até o fim sem me permitir sentir nada, exceto uma espécie de curiosidade clínica sobre como uma pessoa podia passar tão rapidamente de suplicar a ameaçar quando percebia que suas táticas de manipulação já não funcionavam. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade legal e emocional, porque Leonardo não ficou parado. Começou sua própria campanha de contra-ataque, começando por publicar uma longa e elaborada declaração em suas redes sociais sobre como estava sendo vítima de uma terrível injustiça perpetrada por uma mãe que supostamente amava, mas que agora o estava atacando legalmente por razões que ele não conseguia compreender totalmente. Sua publicação estava cuidadosamente redigida para gerar a maior simpatia possível,
sem mencionar nenhum detalhe específico das acusações contra ele, apresentando-se como o filho confuso e magoado que estava sendo arrastado para um processo legal traumático por uma mãe que talvez estivesse passando por problemas de saúde mental relacionados à idade. A resposta à publicação dele foi exatamente o que ele esperava. Dezenas de comentários expressando surpresa e solidariedade, dizendo para ele manter a cabeça erguida, que a verdade eventualmente viria à tona, que estavam do lado dele, não importava o quê. E eu observava tudo isso à distância, com uma mistura de assombro e repulsa diante da sua capacidade de manipular a narrativa, mesmo diante de acusações legais documentadas. Mas algo havia mudado em mim, porque, desta vez, o teatro público dele não me afetava da mesma forma que antes. Desta vez, eu sabia que tinha algo mais poderoso do que suas palavras cuidadosamente construídas. E esse algo eram documentos legais irrefutáveis que não podiam ser manipulados com retórica emocional, nem com apelos à piedade. O verdadeiro colapso de Leonardo começou quando seus próprios advogados revisaram a evidência contra ele, e, pelo que parece, lhe disseram algo que ele não queria ouvir, porque, de repente, suas publicações em redes sociais pararam de maneira abrupta, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor em sua eloquência. O doutor Guilherme Silva me informou que os representantes legais de Leonardo haviam se comunicado com ele perguntando sobre a possibilidade de chegar a um acordo extrajudicial, o que basicamente confirmava que eles sabiam que ele não tinha uma defesa real contra a evidência que eu havia apresentado e que a melhor opção dele era tentar minimizar o dano antes que aquilo avançasse para um julgamento público, onde todos os detalhes sujos seriam revelados em documentos de acesso público. Foi então que as rachaduras começaram a aparecer na vida cuidadosamente construída de Leonardo, porque aparentemente alguns de seus amigos mais próximos começaram a fazer perguntas incômodas, depois que a esposa dele mencionou casualmente em uma reunião social que estavam lidando com um complicado problema legal familiar. E, uma vez que as pessoas começaram a investigar um pouco mais, descobriram os documentos públicos do processo que detalhavam as acusações específicas de fraude financeira. Dona Alicia me contou que tinha ouvido outros vizinhos comentarem que o nome de Leonardo estava sendo mencionado nas conversas do bairro de maneiras que definitivamente não eram elogiosas, que pessoas que antes o viam como o filho de sucesso e educado, agora o olhavam com suspeita e desconfiança. A esposa dele, pelo visto, estava furiosa. Não necessariamente pelas implicações morais do que Leonardo havia feito, mas pelo dano à reputação social dela. E segundo boatos que chegaram aos meus ouvidos através da rede de fofocas do condomínio, havia tido brigas consideráveis na casa deles sobre como lidar com a situação. Leonardo tentou me ligar várias vezes mais durante essas semanas, mas eu mantive meu silêncio absoluto, porque não havia nada que ele pudesse me dizer que mudasse os fatos documentados do que ele havia feito. E esse meu silêncio, aparentemente foi mais devastador para ele do que qualquer palavra de raiva que eu pudesse ter dito, porque significava que eu havia passado completamente da raiva para a indiferença. E essa indiferença era a morte final de qualquer poder que ele jamais teve sobre mim. O acordo final foi alcançado 3 meses depois que apresentei a ação de reparação de danos, e os termos foram exatamente os que o Dr. Guilherme Silva e eu havíamos estabelecido como o mínimo aceitável, porque Leonardo não teve outra opção a não ser aceitar quando seus próprios advogados lhe explicaram que ir a julgamento significaria não apenas a revelação pública de todos os detalhes da sua fraude, mas também a possibilidade muito real de queixas criminais que podiam resultar em tempo de prisão. Ele teve que devolver os R-150, 00, 00, CUMPL e TOS, MAISO, TROS, R-150, 00, 00, completos, mais outros. R-50, 00, 00 como compensação por danos, além de pagar todos os custos de limpeza de nome e os honorários do meu advogado. E tudo isso devia ser pago em um período de 6 meses, com pagamentos mensais verificáveis, ou o acordo seria invalidado automaticamente,
E as queixas criminais prosseguiriam sem mais aviso. Mas, além do dinheiro, que honestamente nunca foi o ponto principal de tudo isso, o acordo incluía uma cláusula que eu havia insistido em adicionar e que o Dr. Guilherme Silva inicialmente pensou ser desnecessária, mas que para mim era absolutamente essencial. E essa cláusula estabelecia que Leonardo deveria emitir uma declaração pública, reconhecendo que havia cometido fraude financeira contra a mãe dele e que as acusações na minha ação de reparação de danos eram verdadeiras e fundamentadas. Ele lutou contra essa cláusula mais do que contra qualquer outra parte do acordo, porque sabia exatamente o que isso significaria para sua imagem tão cuidadosamente cultivada. Admitir publicamente que tudo o que ele havia estado dizendo sobre ser vítima de uma mãe tóxica era uma mentira projetada para encobrir seus próprios crimes. A declaração apareceu nas redes sociais dele em uma terça-feira à tarde. Era breve e claramente redigida por seus advogados para minimizar o dano o máximo possível dentro dos limites do que o acordo exigia. Mas ainda assim, ali estavam as palavras em texto preto sobre fundo branco, admitindo que havia acessado contas bancárias sem autorização, que havia aberto cartões de crédito usando a informação de outra pessoa e que havia cometido erros graves de julgamento que lamentava profundamente. Os comentários sob aquela publicação foram um caos. Pessoas que antes o haviam apoiado incondicionalmente agora expressavam surpresa e decepção, enquanto outros, que aparentemente sempre haviam suspeitado de algo, se sentiam validados em suas dúvidas. E eu observei todo aquele drama digital se desenrolar com uma sensação de encerramento que não tinha nada a ver com satisfação nem vingança, mas simplesmente com o reconhecimento tranquilo de que a verdade finalmente havia sido dita em público. O primeiro pagamento chegou à minha conta na data exata especificada, e cada pagamento posterior chegou pontual também, porque Leonardo sabia que um único atraso significaria consequências que ele definitivamente não podia se permitir enfrentar. E com esse dinheiro eu fiz algo que talvez ele nunca esperasse que eu fizesse, porque em vez de simplesmente colocá-lo de volta nas minhas contas poupança ou usá-lo para substituir os móveis que eu havia vendido, eu comprei uma passagem de avião para um lugar onde nunca havia estado. Eu havia passado 62 anos vivendo para outras pessoas. Primeiro para o pai do meu filho, depois para o meu filho e, em seguida, para a ilusão de manter um relacionamento familiar que só existia na minha imaginação. E agora, pela primeira vez na minha vida adulta, eu tinha a liberdade e os recursos para viver exatamente como eu queria, sem ter que justificar minhas decisões para ninguém. Comprei uma casinha em uma cidade litorânea a 3 horas de onde eu havia vivido a vida toda, uma casa com 2 quartos e um quintal onde finalmente eu podia plantar as flores que sempre quis, mas que nunca tive tempo de cuidar quando trabalhava em 2 empregos. A casa custou 350 URAI 00, que eu paguei à vista usando uma combinação dos pagamentos de Leonardo e os poupados que havia conseguido proteger na minha nova conta bancária. E quando assinei os papéis de compra, senti algo que só podia descrever como um renascimento, porque aquela casa era minha de uma maneira em que nenhum outro lugar jamais havia sido. Adquirida com dinheiro que havia retornado para mim através da justiça, não ganho à base de sacrifício interminável. Leonardo tentou me contatar uma última vez depois de realizar o último pagamento, cumprindo completamente os termos do acordo. E dessa vez eu atendi o telefone, porque sabia que já não havia nada que ele pudesse me tirar nem usar contra mim. A voz dele soava diferente, mais pequena, mais humilde, quando me perguntou se algum dia poderíamos conversar de verdade, se haveria alguma possibilidade de algum tipo de reconciliação. Eu ouvi a pergunta dele em silêncio antes de responder com as palavras que levava meses preparando na minha mente. Eu disse a ele que o filho que eu criei nunca existiu realmente, ou morreu em algum ponto do caminho, substituído por alguém que eu não conhecia e que não queria conhecer. E que, embora eu lhe desejasse paz e crescimento na vida dele, essa paz e esse crescimento teriam que ocorrer longe de mim, porque eu havia fechado aquela porta, não por ódio, mas por amor próprio.
Houve um longo silêncio depois das minhas palavras, e depois um som que podia ter sido um soluço ou simplesmente uma respiração quebrada, antes que ele desligasse sem dizer mais nada. E essa foi a última vez que falei com Leonardo, porque algumas portas, uma vez fechadas, precisam permanecer assim, não como castigo, mas como proteção. Agora vivo na minha casinha junto ao mar e passo minhas manhãs tomando café no meu jardim, vendo crescer as flores que plantei com minhas próprias mãos. E há uma paz nesta vida simples que eu nunca encontrei em todos esses anos de sacrifício e entrega. Porque finalmente entendi que o amor verdadeiro começa por um mesmo, e que nenhuma relação vale a pena se exige que você traia a sua própria dignidade. Às vezes, vejo Dona Alicia, que vem me visitar a cada poucas semanas, me trazendo fofocas do velho bairro e notícias de pessoas que costumávamos conhecer. E ela me diz que eu pareço diferente agora, mais leve, mais viva de maneiras que vão além do físico. Eu tenho uma rotina que é completamente minha. Acordo quando o meu corpo quer acordar, não quando um despertador me obriga. Cozinho a comida que eu gosto, sem pensar nos gostos de mais ninguém. Passo minhas tardes lendo livros que sempre quis ler, mas para os quais nunca tive tempo. E à noite me sento na minha pequena varanda, ouvindo o som distante das ondas e sentindo uma gratidão profunda, não pelo que eu tenho materialmente, mas pelo que finalmente entendi sobre o meu próprio valor. Esta é a minha vitória, não no dinheiro recuperado, nem na admissão pública de Leonardo, mas no fato de que me recuperei de décadas de condicionamento que me haviam ensinado que o valor de uma mãe era medido apenas pelo quanto podia dar e pelo quanto podia suportar. Aprendi que dizer não é um ato de amor próprio, que impor limites não é crueldade, mas necessidade, que proteger a sua paz não é egoísmo, mas sabedoria. E agora vivo cada dia como um testemunho dessas lições aprendidas tarde, mas não tarde demais para não importar. Eu fechei aquela porta para Leonardo, não por vingança, mas por dignidade. E essa diferença muda tudo, porque significa que eu venci não ao me tornar a inimiga dele, mas simplesmente ao me negar a continuar sendo a minha própria vítima. Quando cai a tarde e o ruído do mundo se apaga, às vezes a única coisa que nos resta é a certeza de que também as mães merecem respeito, não apenas sacrifício. A história de Helena não é só sobre dinheiro, é sobre dignidade, sobre esse momento em que finalmente você diz, basta, mesmo que doa na alma. Obrigado por ficar comigo até o final desta história em Histórias das Avós. Se tocou seu coração, por favor, deixe seu like. Inscreva-se e me conte nos comentários o que você teria feito no lugar de Helena. Você teria denunciado? Teria perdoado? Ou simplesmente teria fechado a porta para sempre? Porque talvez suas palavras hoje deem força a outra avó que está vivendo algo parecido em silêncio. E me diga também, de onde você está ouvindo minha história? Eu vou adorar ler você, embora eu saiba que, quando for ela quem vir o nome do filho no telefone, ela decidirá se abre essa porta ou se finalmente escolhe a si mesma. M.